estamos aqui dando continuidade à série de postagens em vlog do Como um Grão de Mostarda. E como prometi para vocês, hoje eu estou trazendo o primeiro relato, o primeiro testemunho, que é da Karine. Tudo bom, pessoal? E ela teve a sua vida transformada através da fé racional, da fé inteligente. E ela veio aqui contar para vocês um pouquinho da experiência dela. Então, Karine, como era a sua vida antes de conhecer essa fé inteligente, a fé racional, antes de você conhecer e colocar essa fé em prática? Bom, eu era uma pessoa muito tímida, muito depressiva, então tudo que eu tentava fazer não dava certo, eu não continuava, porque não tinha dado certo, então eu parava ali no primeiro obstáculo. Eu me sentia inferior a tudo e a todos. Eu achava que a pessoa, por ela ser inteligente, bonita, né, se sobressair a tudo, eu nunca ia conseguir ser igual, porque eu era uma pessoa acomodada. Então, pra mim, eu nasci assim, cresci assim e ia morrer assim, sem mudança nenhuma. Você tinha um complexo, Karine? Tinha. Toda vez que eu chegava perto de alguém muito inteligente, que conversava com todo mundo, que sabia resolver situações, eu me sentia inferior, porque eu queria ser assim, mas eu não conseguia. E devido a isso, eu perdi muitas oportunidades por achar que eu não ia conseguir, então eu nem tentava. Então, na verdade, esse problema que era interior se refletiu no seu exterior. Não é? Era aquela raiz que tinha dentro de você, então refletia nas suas atitudes, refletia nas suas escolhas, não é isso? Sim, isso mesmo, porque eu acabava perdendo muitas oportunidades por não ir à frente, né? Chegava lá, ficava toda tímida, quietinha no meu cantinho, então eu perdi oportunidades, por isso as coisas não davam certo. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu era capaz. E aí acabava acomodando e nada mudava. E quando foi que você começou a conhecer, como você conheceu essa fé inteligente, essa fé racional? E como foi acontecendo essa mudança na hora que você foi colocar em prática essa fé? Bom, primeiro, eu conheci pessoas que já haviam usado essa fé e deu certo. Então isso já despertou. Se deu certo com elas, pode dar certo comigo também. Então aí entrou a primeira atitude inteligente, então ela usou a razão, ela usou a lógica e não o sentimento mais. Sim. Porque, pelo que ela falou, então antigamente você usava a fé emocional, a fé emotiva, ou seja, aquela fé que se baseia na emoção, aquela fé que se baseia nos sentimentos. Então, os sentimentos são coisas que mudam com muita frequência, os sentimentos são coisas temporárias, então eles não ajudam a gente a tomar decisões importantes na nossa vida. Então, a sua fé era baseada no sentimento. Sim, completamente. E aí eu chorava, achando que chorar iria resolver. Eu não iria resolver. O que iria acontecer, eu ia ficar pior do que eu já estava, porque eu ia ficar chorando, ia dar tudo errado e não ia mudar nada. Ia perder mais tempo. Ia perder mais tempo. Então, você veio colocar essa fé em prática porque você viu pessoas fazendo o mesmo. Sim. E dando certo. Então você usou a inteligência. Poxa, se deu certo com elas, vai dar certo comigo. E como é que foi isso? Conta mais pra gente dessa época. A primeira coisa que eu aprendi, que eu coloquei em prática, foi acreditar em mim mesmo. Porque se eu não acreditasse, nada do que eu fizesse iria pra frente. Então eu falei, não, eu posso. Tá difícil? Eu vou conseguir. E eu comecei a colocar em prática e as coisas foram dando certo. A primeira coisa, eu havia formado ensino médio e aí eu fiquei mais ou menos 4 anos sem fazer nada. Ali acomodada, só trabalhava, ia pra casa e nada. E aí eu comecei a reencontrar amigos meus que haviam formado, estavam fazendo faculdade, estavam trabalhando e essas pessoas estavam indo pra frente e eu não. Então, na verdade, a sua fé emotiva não deixava nem você fazer aquilo que é natural, aquilo que é normal, porque muita gente pode estar te assistindo agora e pensar, poxa, mas isso é besteira, qualquer pessoa pode fazer uma faculdade, pode passar um vestibular, pode tirar boas notas, pode se formar, mas existem certos casos que aquilo que está dentro da pessoa atrapalha ela fazer coisas do lado de fora. E é justamente isso que acontecia com você, não é? O que estava dentro dela, que esse vazio, essa tristeza, essa falta de confiança, né? Falta de autoestima. Então isso acarretava problemas no exterior. Então a fonte dos problemas não está do lado de fora, está do lado de dentro, porque o que está dentro da gente reflete nas nossas atitudes. Não foi isso, Karine? Isso.
Eu fiz vestibular, passei, escolhi um curso que eu já queria fazer, escolhi na época psicologia. Então, até então tava aquele fogo de palha, vai dar certo, tudo. Primeiro obstáculo que teve, comecei a ter problemas, né? Tinha muito trabalho para fazer e eu estava trabalhando, eu fiquei pilhada de coisa. Eu falei, não quero mais. E desisti. Então, foi tudo fogo de palha. Aí eu fiquei uns 6 meses. Eu falei, não, gente, isso tá errado. Não é assim, eu tenho que persistir. Se eu não persistir, não vai dar certo. Eu recomecei do zero. Fiz o vestibular novamente, passei. Fiz um curso que eu já queria fazer, mas por questões financeiras e até mesmo pessoal eu não tinha feito. Comecei a fazer fisioterapia. A primeiro momento eu apaixonei, fiquei apaixonada pelo curso. Eu tive problemas, tinha trabalhos para fazer. Eu pensava, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não sei fazer isso, mas eu buscava ajuda. Eu pesquisava, eu buscava alguém que sabia, que podia me ensinar, e eu comecei a desenvolver. Então isso me trouxe um resultado positivo. Por quê? Essa mudança não foi só um fogo de palha, ela permaneceu. O que é difícil é você conquistar e permanecer. E eu entendi que eu tinha que fazer isso. Então eu fiz vestibular, eu passei, eu comecei a fazer minha faculdade, eu tive problemas, eu aprendi a resolver eles. Hoje eu estou no 4º período, eu consegui estágio em uma clínica excelente e as coisas têm dado certo. Mas por quê? Porque mudou dentro de mim e porque eu tive a atitude de colocar em prática. Isso mesmo. Então, entre a primeira faculdade que você desistiu e a segunda que você persistiu, houve essa prática da fé inteligente? Houve. Pode acontecer o que for, eu não vou desistir. E assim eu fiz. Porque é fácil você tomar atitudes quando tudo está a seu favor. Isso é fácil para qualquer pessoa, mas quando as situações são contrárias, né? Quando tudo está contra você e você insiste naquele objetivo, aí você mostra que você é forte. Aí já não é algo natural, é algo sobrenatural. Aí já não é algo emotivo, é algo inteligente. Isso. E foi isso, Karine. E quem é a Karine hoje? Hoje eu sou diferente. Por quê? Eu mudei por dentro. A partir do momento que houve essa mudança, isso refletiu fora também. Então hoje eu sei, tá difícil, eu vou conseguir. Ninguém tá me apoiando, ninguém acredita em mim. Aí eu acredito. Então, eu coloco em prática, eu vou atrás, eu quero conquistar, eu sei que depende de mim, depende do meu esforço. E as coisas têm dado certo. Eu não tenho mais complexo, porque hoje eu olho para as pessoas que cresceram e eu sei que eu posso crescer também. A fé que cresceu, que nasceu dentro de mim, me faz isso. Então eu não sou mais uma pessoa triste, eu não sou mais vazia, porque essa fé me completou. Então está aí, essa é a mudança da vida da Karine. Então o problema que estava dentro dela impedia ela fazer as coisas mais simples. E de repente, muitas pessoas não entendem esse problema que a Karine passou. São pessoas, normalmente, que são extrovertidas, pessoas determinadas. Existem pessoas que já são assim por natureza, mas existem aquelas que não são, como foi o caso da Karine. Isso é o que a fé inteligente faz na vida de uma pessoa. A pessoa passa a ignorar os sentimentos, as emoções, as tempestades, as situações em volta dela. Então, ela dá valor da certeza que está dentro dela. Ela dá valor para aquilo que ela acredita e não para o que ela vê. Então, como eu tinha dito, nós temos essa fé racional porque nós vemos o que está escrito na Bíblia se cumprir na nossa vida. E para comprovar isso, a Karine vai falar agora um dos versículos que se concretizaram na vida dela, que saíram do papel e se tornaram verdade na vida dela. Então falei, Karine, qual versículo que você mais se identifica ou que se concretizou na sua vida? Qual versículo que traduz a sua história? Então, pessoal, esse versículo vocês encontram em Gênesis 32, versículo 28, que diz da seguinte forma: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Por quê? Houve uma mudança interna. Então, se essa mudança não tivesse acontecido, as mudanças por fora não teriam acontecido também.
Então, assim como Jacó foi mudado, foi transfigurado de Jacó para Israel, a mesma coisa aconteceu comigo. Saiu os complexos, saiu o medo, saiu o vazio, houve uma mudança de espírito, um transplante de espírito. Se isso acontecer com você também, todos os seus projetos, todos os seus sonhos vão dar certo, porque você vai ser capaz, o próprio Deus vai te capacitar para tirar isso do papel e se tornar real, como aconteceu com esse versículo na minha vida. Então quer dizer que a fé inteligente, a fé racional, te ajudou a mudar de identidade. E o que é mudar de identidade? Mudar de identidade não é mudar de personalidade. Mudar de identidade é mudar de caráter, é mudar de atitude, mudar de comportamento, é mudar de mente. Porque quando você muda a sua mente, você muda a sua vida. Então, o que aconteceu com Jacó foi o seguinte: ele desde sempre era um enganador, era um homem também que, como a Karine, não se sentia capaz, era um homem que não confiava em si mesmo, que viveu uma vida fugindo. E esse homem teve um determinado momento que ele deu um basta. Ele disse: não, eu tenho que mudar. E foi como está escrito na Bíblia, essa luta com Deus. O que é lutar com Deus? É você insistir tanto para algo acontecer que Deus não tem outra alternativa a não ser te abençoar. Então ele fez isso, ele lutou para quê? Para ter uma nova identidade. Jacó, se você for comprovar na Bíblia, ele já tinha várias bênçãos ao seu redor. Ele era próspero, ele tinha família, mas ele ainda não tinha se transformado em um novo homem. Ou seja, era um homem com coisas novas ao redor, mas era um homem com coisas velhas dentro de si. E ele deu um basta nisso. Teve um dia, nesse dia que ele lutou com Deus, quer dizer que ele insistiu tanto para ter essa nova identidade que Deus não teve outra alternativa a não ser abençoá-lo. E como que a pessoa insiste tanto nesse sentido? É a pessoa tomar atitudes que venham honrar essa escolha dela. Então, Jacó perseverou, Jacó lutou com Deus, Jacó já estava cansado, ele já tinha uma certa idade, ele já tinha suas limitações, ele havia sido ferido, mas mesmo assim ele insistiu. E um detalhe importante é que Jacó, mesmo se ele tivesse conquistado, como ele conquistou tudo, se não tivesse ocorrido essa mudança de espírito, ele ia perder tudo. Ia chegar um momento, o vazio dele ia ser tão grande que tudo aquilo que ele conquistou não faria sentido para ele. Quando há essa mudança de espírito, você conquista e você permanece. Porque não é aquilo que você conquistou que te preenche. Você já é preenchido, essa fé te preenche, esse espírito novo te preenche. Então as demais coisas só te acrescentam. Isso mesmo. Então essa é uma das propostas que Deus faz através da fé inteligente. Deus te propõe te dar uma nova identidade. Se você é uma pessoa que não tem um bom caráter, uma pessoa, quem sabe, medrosa, complexada, uma pessoa que é cheia de dúvidas. Então essa fé inteligente, ela te propõe isso. Você quer uma nova identidade, você quer ser uma nova pessoa com novos pensamentos, novas atitudes, então é praticar o que está escrito. Porque quando você pratica o que está escrito, você também vê as promessas que estão escritas se concretizarem na sua vida. Então, obrigada, Karine, pelo seu testemunho. No próximo vídeo, mais um relato sobre pessoas que tiveram diversas experiências com a fé inteligente, a fé racional, e vou mostrar para vocês através dessa série de postagens em vlog do Como um Grão de Mostarda. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.